Vamos em frente. O juiz Sérgio Moro decidiu manter em Curitiba o processo do sítio de Atibaia. Será mantido, segundo Moro, até que o julgamento do recurso apresentado pela defesa do ex-presidente há 8 meses. Em despacho publicado nesta quinta-feira, o magistrado argumenta que houve precipitação, uma vez que o acórdão estabelecido pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal sequer foi publicado. Precipitação tanto no pedido do MPF para que ele permaneça com os casos, como no pedido dos advogados de Lula para que envie os autos para a Justiça de São Paulo. Moro disse ainda que avaliar a competência dele em ações penais em andamento não é algo automático e que deve ser decidido por meio de um recurso chamado exceção de incompetência. O juiz lembra, por fim, que no caso do sítio de Atibaia, a Odebrecht não é a única envolvida, já que as obras tiveram participação também da OAS e do pecuarista José Carlos Bunlai. Aquilo que eu lembrei ontem aqui, que a delação da Odebrecht foi um desdobramento praticamente desse processo relativo ao sítio de Atibaia, que já tinha outras provas antes dos delatores começarem a contar aquilo que sabiam. Inclusive, as outras provas ajudaram a forçar os delatores, não no sentido de força física, de delação ser tortura, não, mas deles já estarem tão... do processo já estar tão escancarado que os delatores acabaram contando aquilo que sabiam para também, obviamente, ter os benefícios, já que não podiam fugir das acusações que lhes seriam feitas. Então, o Moro, Augusto Nunes, nesse caso, ele simplesmente resolveu esperar, porque a gente sabe que as decisões, principalmente da segunda turma, não medem muitos desdobramentos, não. Elas são confusas, são assim no plenário do Supremo Tribunal Federal. A gente viu muito isso nesse último ano. Então, o Moro está dizendo, vamos esperar para ver o que eles realmente decidiram, a extensão daquilo que eles decidiram, para a gente ver o que faz. Não que eu julgue assim muito incorreta a atitude do MPF de pedir para manter o caso com o Sérgio Moro, porque é um contrabalanço a atitude da defesa do Lula, né, de tentar empurrar o caso para a Justiça de São Paulo. Cabe ao Moro justamente isso. Ser o sujeito equilibrado que fala, não, tá, entendo aqui a precipitação de ambas as partes, mas vamos aguardar o acórdão. Quer dizer, a defesa do Lula quer tirar do Moro por quê? Qual é o... Por que tanta pressa? Por que não espera a revisão que virá dessa decisão da segunda turma, que é absurda? A decisão de tirar do juiz Sérgio Moro trechos da delação da Odebrecht que se referem ao sítio de Atibaia só mostra essa decisão que o caso é feio e que as provas são tão robustas que o jeito é tirar do Sérgio Moro. Por quê? Porque o Sérgio Moro persegue o Lula? Nada disso. É porque ele mostrou que é suficientemente altivo para condenar qualquer delinquente, seja qual for a biografia ou o prontuário e seja qual for o cargo que tenha ocupado. Eles esperam que a Justiça Federal de São Paulo faça o que eles, ministros, que são 3 e, portanto, representam a minoria do Supremo, eles esperam que a Justiça de São Paulo se dobre à vontade deles. Eu não sei baseados em que eles pensam assim. O fato é que isso não vai acontecer. Escrevam. Eles são capazes de tudo. Mas eu acho que a maioria do Supremo, neste caso, vai mostrar que tem algum juízo. Só para lembrar, aqueles 3 ministros que formam a maioria libertadora da segunda turma, eles avaliaram... que quiseram interferir nas investigações, obviamente, mas avaliaram que não há o liame, né, o vínculo explícito do dinheiro dos contratos públicos da Petrobras com a propina recebida nesses casos aí do sítio de Atibaia, por exemplo. Então, em razão de não haver um vínculo direto com o Petrolão, então a defesa do Lula diz que não cabe ao juiz Sérgio Moro, porque o juiz Sérgio Moro é o juiz natural praticamente do Petrolão. E aí, obviamente, eles vão tentar também pedir a anulação do caso do triplex do Guarujá, que é aqui em São Paulo, não é em Curitiba, aí não teria de ser julgado pelo Moro, teria de ser julgado pela Justiça de São Paulo, e eles já estão se adiantando a fazer isso diretamente com os processos que foram avaliados pela segunda turma. Então, esse, por exemplo, aí do sítio de Atibaia, tentando tirar das mãos do juiz Sérgio Moro e levar para a Justiça de São Paulo. Diga aí, Zé Maria Trindade.
Olha, Augusto, desde o início, né, quando nós anunciamos aqui essa decisão da segunda turma, eu antecipei que era uma estratégia nova da defesa de tentar inviabilizar as provas, porque o julgamento não havia como mudar, né? E eu não acho que os advogados do Lula estejam desdenhando, achando que a Justiça de São Paulo não vai julgar. Vão julgar, sim. O que eles estão é desesperados e querem atrasar o processo. Exato. Qualquer coisa que possa atrasar, né? E o caminho, o desespero deles é para tentar esta mesma posição da segunda turma no caso do triplex. Porque se eles inviabilizam ali pelo menos parte das provas do triplex, é possível também que a segunda turma, isso é possível, né? Mas isso não vai acontecer porque a reação está muito forte, né? É possível que possa também anular. Se anular, além de soltar o Lula, ele fica elegível, que é o caso aí que a gente falou aqui do Demóstenes Torres. Acontece o seguinte, a reação está muito forte, até ministros do Supremo consideraram um abuso e um absurdo, uma mudança muito rápida de posicionamento da segunda turma. A Procuradoria-Geral da República já avalia agora o que fazer para evitar que a segunda turma pegue outros processos parecidos. E aí ou sugerir que o ministro Fachin leve direto ao plenário ou não faça nada até setembro, quando o Toffoli assume a presidência do Supremo e a ministra Carmen Lúcia seja transferida para a segunda turma. O que todo mundo sabe aqui é que a segunda turma conseguiu uma maioria do mal e isso está preocupando muito. É isso aí, Zé Maria Trindade. Só para deixar mais claro, então, o que eu acabei de comentar, esse despacho do Sérgio Moro é uma resposta ao pedido feito ontem pela defesa do Lula. Os advogados do petista pediram a transferência do processo do sítio para a Justiça de São Paulo. Eles solicitaram também que o processo em que o ex-presidente é acusado de receber benefícios da Odebrecht siga o mesmo caminho. Esse é o caso do terreno do Instituto Lula e do apartamento vizinho ao dele em São Bernardo do Campo. A petição da defesa foi entregue à Justiça do Paraná minutos após a Força-Tarefa da Lava Jato apresentar um documento para sustentar tese contrária, reivindicando a manutenção dos casos sob a jurisdição de Sérgio Moro. Como a gente disse ontem, o Ministério Público Federal sustenta a competência da 13ª Vara Federal, que é a do Moro, e afirma que a remessa de trechos da delação para São Paulo gerou um lamentável tumulto processual, que é exatamente, na minha visão, o que a segunda turma do STF faz. Gera um grande tumulto, sempre, né, Augusto Nunes? Sempre. E sem pensar muito nas consequências. Quer dizer, eles começam ali um caminho, eles abrem uma vereda, né? Vamos abrir aqui uma margem para a defesa do Lula começar a questionar tudo e não sei exatamente onde é que isso vai dar, não, mas o caminho está aberto. É perder o pudor, né? Perder o pudor, é isso. O Zé Maria usou a palavra correta, eles são desesperados, né? Os defensores do Lula, e querem fazer tudo para adiar mesmo. Agora está claro, é isso mesmo. É isso mesmo. Agora, é interessante. Eu queria falar sobre essa decisão, sobre essa sentença do juiz Sérgio Moro negando a transferência dos processos. Ele antecipou ali muito ponto de vista e defendeu muito, né, o seu posicionamento, e é coerente porque vem mantendo desde o início, né? E ele dizendo lá claramente que quando o processo foi iniciado, não havia a delação do Odebrecht e que existem outros pontos. Quer dizer, eu achei muito importante e muito firme a defesa dele. Quer dizer, a sentença dele negando a transferência dos processos e chamando todos de apressadinhos. Exatamente. E os blogs sujos petistas, Augusto Nunes, hoje estavam dizendo: Sérgio Moro afronta o Supremo Tribunal Federal. Olha aqui, quem afrontou a justiça foi a segunda turma do STF. O Sérgio Moro não, está fazendo justiça, como aliás tem feito aí nesses últimos anos da Lava Jato.